Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifato Cast. Estamos aqui com nossos analistas e consultores, mas primeiro de tudo queria chamar a atenção de vocês aí para alguns recadinhos. Acompanha aí o nosso Vozes Agrifato, nosso outro paralelo de podcasts. Lá a gente faz entrevistas presenciais, bem bacana, porque eu acho que sai da nossa especialidade, a gente acaba aprendendo muito, inclusive grandes lições de vida. Nosso objetivo com esse podcast é, com certeza, contar sobre a pecuária para a sociedade urbana, né? Então, por mais que a gente esteja falando muito para o nosso público, alguma coisa sempre chega lá. Tem muita lição de vida, muitas histórias bonitas de coragem, heroísmo, empreendedorismo, superação, né? Fé, trabalho duro. Então, acompanhem lá. A gente chegou num ponto em que a gente tem o ideal aqui também de ajudar o nosso setor e a nossa tentativa é investindo em comunicação. Então, acompanhem conosco, comentem, curtam, compartilhem. Vou pedir que vocês façam sugestões de entrevistados para a gente sempre enriquecer o papo, tá bom? E tem assuntos variados. A gente já falou assim, desde TIP, né, até gestão de pessoas, até falamos com o André Madruga, que é sommelier de carnes. Então, assim, tem assunto para dar com pau lá, muita coisa interessante, tá bom? Fica o convite. E agora, vamos embora para o mercado. Hoje, por sinal, gravei um episódio de manhã, estou gravando agora o nosso Agrifato Cast à tarde, e eu vim inspirada desse episódio, porque hoje eu falei com o Zé Baso, ele que é especialista, principalmente na parte de nutrição, Recria Engorda, ele faz esses projetos, né? E ele me falou uma coisa que vem muito em linha com um pequeno debate que a gente teve aqui, a hora que nós ligamos a câmera antes de começar a gravar. A gente, e hoje, o que tem de destaque? Às vezes a gente levanta uns pontos de atenção. E a gente falou, nossa, o mercado tá meio paradão, tal. E ele falou hoje, falou, cara, ainda bem que o mercado tá mais paradão, porque na alta a gente viu algumas operações triplicarem de tamanho, né? Então foi muito positivo, compramos aquele boi, o negócio foi subindo, a operação foi dando lucro, a gente foi reinvestindo. Mas quando veio a queda, meu amigo, foi doído, né? A gente devolveu parte aí uma boa parte do investimento, do lucro, e ficamos assim muito perplexos, né? O mercado surpreendeu bastante, não esperávamos uma queda tão forte, e agora tá legal de operar. Esse é o resumo da ópera. Tá legal de operar porque o mercado tá mais previsível. Então tá mais fácil, né? Comprar insumo, trabalhar o mercado, rodar um operacional eficiente, focar naquilo que a gente é bom de fazer, né? Então essa tranquilidade do mercado, né, essa lateralidade, ela está sendo bem vista, por quê? Porque ela traz previsibilidade, tá bom? Então, esse foi um papo que a gente teve lá hoje. Acho que vale a pena a gente trazer isso para cá. Obviamente, não está fácil para todo mundo. Tem gente que está arriando aí depois de 2, quase 3 anos difíceis, né? Então, 2022, 2023. Teve gente que lá já levou tinta em 2021, no segundo semestre, quando a China saiu das compras e o preço caiu muito com aquele custo inflado. Mas para quem está entrando para operar agora, o mercado está um pouco mais calmo e trazendo um pouquinho mais de previsibilidade para essa operação, né? Contextualizando um pouquinho o mercado, a gente está visualizando o fim de mês, né? Hoje, 25 de junho. A gente está observando aí escalas gradativamente encurtando. Então, de conta-gotas, assim, o mercado querendo enxugar, mas não muito. Então, ainda é típico de fase de baixa de ciclo pecuário, mas nós estamos observando uma transição, eu diria que suave, de safra para entre safra, de período chuvoso para o período seco. E nós visualizamos, eu acho que isso, o que me fala muito sobre isso, além da oferta, é o mercado de carne também, né? Então a gente vê o mercado de carne enxugando, sem aquela derrameira de carne de uma hora para outra, um pouquinho mais enxuto, trabalhando um pouquinho mais ajustado. E isso eu acho que traz um indicador para a gente. Por quê? Porque eu estou falando de fim de mês. Fim de mês não é período bom de venda de carnes. E se eu estou vendo que não está tendo muita oferta de carne, que o mercado está trabalhando muito ajustado, não muito ofertado, mas sem faltar também, talvez seja, não é uma certeza, mas uma ideia de que a virada para o início de julho pode trazer um pouquinho de firmeza para o boi. Então, escala encurtando um pouquinho, sem sobra de carne, mercado ajustado, virou o mês, entrou um dinheirinho, né? Vamos fazer as compras do mês, opa, dá aquela respirada. Então, para mim, tá com cara de virada,
né, de safra para entre safra. Afinal de contas, estamos entrando em julho, né? Já parou de chover, em regiões importantes já parou de chover faz tempo. A seca foi até antecipada, né? Acho que a Laurinha pode falar mais sobre isso. E a gente tem visualizado. Eu pessoalmente estou com essa visão, estou com essa visão de ano comportado, meio largado, sem ninguém entrar rasgando o mercado para comprar, porque tá todo mundo machucado, sem caixa mesmo, né? E é isso aí. Laurinha, o que que você tem observado? Olá, pessoal. Acho que já introduziu muito bem, né, Lídia, o que a gente está passando, assim. Às vezes, a gente estava até falando sobre isso antes, às vezes fica até meio repetitivo, né? A gente traz informações aqui para o nosso público rotineiramente, então toda semana a gente grava aqui o podcast, grava os vídeos, e a gente tem que tomar até muito cuidado para não ser repetitivo, ficar sempre, né, falando as mesmas coisas. Mas o mercado essa semana realmente está indo muito em linha com o que nós falamos já semana passada, né? Segunda quinzena aí de junho entrou e a gente já viu o mercado mudar um pouco de clima. Não que estivesse muito otimista, nem nada relacionado a isso, mas o boi parou de cair e já começou a demonstrar uma certa reação, que até a semana anterior ali estava sendo mais uma reação no estado de São Paulo. Mas a partir aí dos últimos dias da semana passada, a gente viu essa reação começar a se estender a todo o Brasil, né? Então, aquela valorização que tinha sido ali de, acho que 1,5% na semana retrasada, agora completou mais uma semana de alta no estado de São Paulo. Nosso indicador aqui da Grifato falou numa alta de 0,5%. A CPEA esboçou uma alta até maior, né, de 1,8%. Agora a gente já está vendo um CPEA firme em 223. Ontem mesmo veio até mais do que isso, né, veio ali perto dos 225. Então, realmente falando em um boi mais sustentado no estado de São Paulo, que agora está sendo refletido também para outros estados do país. A gente observou uma alta, se a gente olha para Paraná, foi o estado que mais valorizou, né, de 2,6%, seguido de Minas, que valorizou 1,6%, e Goiás, 1%. Mas eu estava até conversando com clientes nossos aqui ontem, né, sobre isso, eles são de Goiás especificamente, e eles estavam comentando, assim, dessa dificuldade nos preços subirem nos demais estados. Então, por mais que o Goiás estivesse ali, né, esteve, na verdade, entre o top 3 dos estados que mais valorizaram na última semana, a gente observou ainda uma valorização que não está tão simples de alavancar, né? Mas já reflete, com certeza, um ambiente um pouco melhor, aquelas quedas já não acontecem mais, a gente está indo para um mercado um pouco mais otimista, que não está acontecendo em todas as regiões. Então, Rondônia, que é o estado hoje que a gente vê as escalas com mais dias de alongamento, né, passou por queda na última semana ainda. Então, está tendo, obviamente, algumas especificações em alguns estados, né, que não estão conseguindo alavancar esse mercado um pouco mais otimista, mas o cenário já é um pouco melhor. E a Bolsa tem refletido isso também, né? A gente viu a última semana bem mais animada na Bolsa. Ontem a gente fechou em queda, mas hoje já entrou em valorização. Agora alguns contratos caindo, mas a gente continua vendo aí um agosto a 239, um setembro a 240. Então, preços bem atrativos no mercado futuro, né? Até estava fazendo um estudo aqui para entender um pouco o movimento do agosto e do setembro. Eu estou um pouco reticente em relação ao agosto, né? A gente já comentou sobre isso aqui em alguns outros podcasts, dessa segunda leva de oferta que está surgindo nos últimos anos aí durante o mês de agosto também. Mas o setembro eu já acredito que vai ser um mês mais com cara de entre safra, de fato. E mesmo com esse mês com cara mais de entre safra, que a gente já vê um clima mais de uma valorização maior, né? Olhando o histórico dos últimos 10 anos, de junho para setembro, o boi costuma se valorizar 1,9%. E dos últimos 15, essa valorização é um pouco maior, de 2,8%. Só que hoje na Bolsa a gente está falando de uma valorização frente ao mercado físico que chega aí a próximo dos 8%. Então, uma valorização bem maior do que a gente vê na média dos últimos anos, né? Então, por mais que, setembro, eu já acredito sim que o mercado vai estar mais aquecido, que é um mês de menor risco, vamos dizer assim, mas mesmo assim o mercado ele já está acreditando que essa valorização vai ser muito significativa, e eu acredito que nesses patamares aí faz sentido a gente
começar com uma proteção, né? Que eu acho, inclusive, que deve ser completada, né? A gente sempre fala aqui de não querer acertar o olho da mosca, né? De ter humildade para saber que a gente não tem bola de cristal e que ninguém prevê o futuro. E aí faz muito sentido a gente ir travando aos poucos, né? Então, travar um pouco, garantir um pouco esse preço de 240. Julho entrando, acredito que a resposta positiva do mercado físico vai reverberar na bolsa também. Então, a gente deve ver um aquecimento aí da bolsa no mês de julho. Então, é outra oportunidade, provavelmente nós vamos ter outra janela de oportunidade para fazer novas travas, sim, mas um preço que já fala numa valorização de quase 8%, enquanto o histórico dos últimos 15 anos é de 2,8%, eu vejo que faz bastante sentido aí olhar com atenção para esses preços. Então, acho que é isso, assim, a gente está com esse mercado físico querendo subir, mas que eu acredito que só vai esboçar uma reação mais significativa a partir de julho, aí quando o mercado doméstico também fica mais aquecido, né? E a gente vai ver isso mais entrando a próxima semana, eu acredito, enquanto isso aí, o mercado tentando reagir, mas ainda sem muita força, né? Lembrando uma coisa, né, Laura? A gente, ao longo do ano, até agora, as oportunidades de ágio que o mercado futuro deu, ou seja, vou traduzir, as oportunidades de comercializar futuramente acima do preço daquele momento registrado no mercado físico foram aproveitadas por nós como oportunidades para fixar preços. Sim. Tá? Então, toda vez que o mercado mostrou para a gente que lá no futuro ele achava que os preços seriam mais altos do que naquele momento que a gente observava, nós aproveitamos para travar. Por quê? Ah, porque a gente acerta sempre? Não, porque é um ano de risco, é um ano de fase de alta de ciclo aí, de fase de baixa de ciclo ainda, e a gente prefere operar de forma conservadora. E se mostraram decisões acertadas, tá? Quem é assinante da plataforma nossa de análises, análise.agrifato.com.br, teve acesso a essas recomendações ao longo do ano por escrito. Clientes de consultoria também. Então, estou falando como que a gente operou esse ano e resultou bem. Foi um ano interessante, né, para quem fez essas operações aí. Agora é ano de transição, ano ainda de fase de baixa, ano ainda de risco de qualquer coisa que aconteça aí no meio do caminho resultar mal ou a exercer uma pressão negativa sobre os preços, ou simplesmente o mercado está mais enfraquecido de compradores, né, de demanda. O consumidor está mais enfraquecido do que a gente imagina. Por sinal, vou fazer um alerta aqui que acho que a gente ainda não comentou internamente. Gente, eu tenho observado, e aí acho que vocês podem talvez adicionar alguma coisa, eu tenho observado, pensando em macroeconomia, uma atividade econômica mais fraca. Não sei se vocês têm essa impressão também. Sim. Então, assim, quando sai nas manchetes e quando sai esse tipo de dado nos indicadores, é porque já aconteceu. A observação, ela precede a ciência. Então, toda pesquisa começa com a observação, né? E eu tô andando nas ruas e eu tô achando um negócio ruim. Eu tô achando que esse aumento da carga fiscal aí tá muito ruim. Eu acho que não é coincidência alguns grandes economistas que apoiaram o atual governo estarem desembarcando, né? Ouvimos aí o Meirelles essa semana falando que aumento fiscal sem limites aí é loucura, vai trazer uma recessão. A gente já viveu uma recessão no passado, deveríamos ter aprendido essa lição, né? Ele está falando, obviamente, de 14, 15, 2014, 2015. E eu tenho notado aí uma atividade econômica ruim. Estou vendo muita loja fechando, muito negócio fechando, muitos imóveis para alugar e sem perspectiva de trocar de mão. Então, estou preocupada com o consumo, tá? Ainda assim, acredito em alta de ciclo. Obviamente, isso tira um pouco do potencial da alta, mas a alta vem. Porque, assim, vou só para resumir antes de entregar a palavra, eu vi o Stefan fazendo assim, acho que ele pode me complementar aqui ou me enriquecer o comentário. Mas lembrando que se essa baixa demorar um pouquinho mais para terminar por conta de uma fraqueza do consumidor em levar carne bovina para casa, a gente acaba quebrando mais produtores nesse processo, ou fazendo com que os produtores cedam essa área para outras culturas no processo, deixando a pecuária no processo. E aí depois a alta vem, entendeu? Então o mercado ele compensa isso. Não estou falando que seja uma coisa boa. Obviamente os produtores serão impactados, esses que não vão conseguir se manter, mas a alta virá de toda forma, é isso que eu quero dizer. Nós já visualizamos isso, já vivemos isso entre 2015 e 2016, depois de 14, 15, enfim. Mas é isso aí, cara. Eu tô E, sentindo uma atividade econômica ruim.
Tô sim. sentindo uma bad no mercado. A gente provavelmente vai bater. Ano passado já foi recorde de produção de carne bovina, né? E esse ano, muito possivelmente, nós vamos bater um outro recorde. Então, maior produção de carne bovina no Brasil da história, e mesmo com os Estados Unidos fraco, diminuindo a exportação, aumentando a importação, mesmo assim a gente está tendo sobra de carne, né? No mundo. A gente está indo com. As exportações estão indo muito bem, mas o mercado interno ainda é imprescindível, né? A gente até estava comentando isso aí do quanto o mercado doméstico ele é o nosso comprador mais importante, né? Então, se a gente Aham, tem o nosso comprador mais importante, muito mais do que a China, acho que é legal traçar esse paralelo assim. Quando a gente vê uma China saindo do mercado, a gente vê aquele baque que a gente tem nos preços da arroba, né? Então, imaginem um mercado doméstico que corresponde a muito mais do que uma China corresponde, né? A China é 15% mais ou menos da produção, a gente fala que vai para a China, né? E o mercado doméstico é 70% disso. Então, o mercado doméstico fraco traz um baque muito maior do que uma China, por exemplo. A questão é que a gente não tem um mercado doméstico se isolando totalmente como a China né? Mas quando ele está enfraquecido, diminui aí o consumo de carne bovina, que já chegou a ser acima, o consumo per capita acima dos 40, né? Hoje está bem menor, com certeza traz um baque muito grande aqui, e acho que trazendo até um outro comentário em cima disso que você falou, Lígia, do ciclo, da fase de baixa do ciclo se alongar talvez um pouco mais, a gente vê isso na prática quando o pecuarista, por exemplo, falando agora de confinamento já, né, desses manejos um pouco mais intensivos, quando ele decide por não colocar um boi para terminar no confinamento esse ano, e aí provavelmente ele vai jogar esse boi para o ano que vem para ser terminado. A uhum. passo, porque agora na época de seca ele vai ter que alongar um pouco mais a estadia, se ele não suplementar bem, o animal pode até perder um pouco de peso. Então, ele acaba jogando esse boi ou para o final do ano, e aí falando dezembro, janeiro, né, quando as águas voltam aí, ou então até mesmo para o início de 2025. Então, aquela oferta, em vez de ser já enxugada agora, se os preços estiverem muito ruins, o pecuarista não vai ter coragem de colocar esse animal no coxo para acelerar a engorda e já desovar isso logo. Isso vai acabar se estendendo, essa sobreoferta se estende também para 25, né? Isso. Então, acho que é isso, né? Acho que é o que a gente tem no mercado agora para o momento. Tá bem, bem desenhadinho o mercado, assim. Sim. Turma, o que que nós temos aí, mercado de grãos de novidade? Só para começar e despontar, alguma manchete interessante? Algum destaque interessante? Bom, o destaque, né, o principal reforço aí são as questões relacionadas à safra de Estados Unidos, né, que a gente tem, né, a gente já pondera, acho que já tem aí um bom tempo que a gente vem ponderando a conjuntura de oferta, né, a nível macro, a nível global para grãos, que ela mudou bastante a percepção do ano passado para esse ano. E por enquanto, né, a gente não tem assim fatores, né, de estresse de oferta ou fatores reativos por parte da demanda para trazer uma combinação positiva de preços. É basicamente esse é o cenário que a gente enxerga, né, e é o que está sendo desenhado, né? A gente já vê aí que pelo menos desde essa virada do mês aí, olhando exclusivamente para Chicago, né, olhando para que é a base da precificação da soja e do milho no Brasil, a gente vem observando uma dificuldade de Chicago conseguir subir degraus mais elevados, conseguir sustentar patamares mais elevados, justamente por essa combinação, uma safra de Estados Unidos que vem vindo muito bem, né, um início de safra, acho que um dos melhores aí dos últimos 20 anos, talvez está entre os três melhores inícios de safra dos Estados Unidos. Começa a ter algumas especulações, mas tem regiões que já está sem chover, enfim, ainda a gente não vê nenhuma problemática. É um fato que deixa muito em chave e em xeque que esse ano para Estados Unidos tem, vamos colocar assim, mais da metade do caminho já percorrido para ser uma safra muito boa, é que ano passado a gente tinha 50, 60% da área de soja e de milho sob alguma condição de seca, sob algum nível de estiagem, algum grau de estresse hídrico. E esse ano a gente está falando de 2 a 3% da área de soja e de milho.
Então é um cenário bastante positivo, por mais que vai começar a faltar água lá para frente, né? Tem alguns modelos aí, até saiu hoje no nosso relatório de acompanhamento de safra, né? Uma atualização do NOAA que saiu semana passada, que ela projeta, né? De acordo com os modelos, qual que é a tendência em relação à possibilidade de estiagem, a comportamento de chuvas, temperaturas. E ela coloca que para julho, agosto, setembro, alguns estados ali do meio-oeste têm uma possibilidade de trazer uma condição um pouco mais adversa. Redução de chuvas combinadas com temperaturas mais altas, redução de umidade do solo. Só que até lá, uma chuva, duas chuvas define a safra dos Estados Unidos, que já vem vindo muito bem. Então, por mais que o mercado tente especular sobre alguma questão, né, sobre clima nos Estados Unidos, tamanho de safra, enfim, acho que os números já começaram a bater. Essa semana agora, a gente tem sexta-feira o relatório final aí de área plantada do SDA, né, a pesquisa final que o SDA faz com os agricultores para confirmar o incremento de área plantada de soja, para confirmar também uma redução da área plantada de milho. Agora, o ponto é saber o quanto que vai ser esse incremento e essa redução para os dois lados. Não afeta tanto o cenário de mercado, né? Vai trazer alguma conjuntura dos Estados Unidos, acho que mais especificamente para o milho, que você pode ter ali um reflexo positivo ou negativo em relação à percepção sobre o tamanho da produção e, consequentemente, número de estoques finais. Mas o mercado ele está, sim, relativamente mais pesado, né? A gente já vem ponderando isso, né? O maior risco que a gente tinha esse ano para grãos aqui no Brasil era o milho segunda safra, pelo cenário de clima que se desenhou ano passado na safra de soja, pelo risco que a gente ainda tinha o mês de março, o mês de abril em relação às chuvas, e tudo isso foi sendo dissipado e a gente está aí num cenário bem positivo de construção de oferta, de contextualização de oferta. E por mais que a gente veja, tem China é o maior comprador, continua importando, o mercado doméstico continua com uma demanda relativamente elevada, né? A gente está com B14 em evidência, que é 14% de biodiesel na mistura do óleo diesel. Isso está ajudando, de alguma forma, a segurar um pouco os preços de soja no Brasil. A gente olha para o setor de milho, né? E mais especificamente, né? A gente está falando muito de exportação, mas me chama a atenção o apetite do etanol de milho, né? Acho que vale colocar aqui que o número final do mês de maio, né? A demanda de milho para a produção de etanol aumentou 1,5 milhão de toneladas em relação ao mês anterior. Isso reflete dois posicionamentos, né? Primeiro, a gente tem o parque em expansão de etanol de milho. Segundo, uma safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul que ela é voltada para a cana-de-açúcar e que, ao mesmo tempo, ela não vem apresentando resultados aí tão positivos decorrente do cenário climático que a gente vivenciou, né? Se afetou a soja, afetou todas as culturas de verão e, consequentemente, a cana-de-açúcar também foi afetada. Então, acho que ficar atento a esse movimento aí da indústria de etanol talvez pode ser aí um driver interessante para olhar milho, uma vez que a exportação, né, a gente passa por um ano aí de concorrência. Recuperação da Argentina, Estados Unidos tem milho, a China tem algumas questões climáticas na safra agora que ela tá em plantio, ainda não deu nenhum sinal de uma demanda mais agressiva para a importação de milho. Então, do contexto macro global, né, o cenário ainda continua, vamos colocar assim, de alguma forma lateralizado, de alguma forma ali encavalado, sem ter forças para uma reação mais expressiva de preço nesse momento. Fechado. E você, Rodrigo, o que que você observa aí, cara, em relação a movimentos nos futuros aqui em Chicago? O que que a gente tem de novidade? Vamos lá, Lígia. Dado esse cenário de fundamentos que o Stefan comentou, na última semana, se a gente pega o fechamento dela, né, de sexta a sexta-feira, 14 a 21, a gente observou uma derrocada dos preços em Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. Saiu agora à tarde os nossos fatos agrícolas para o milho, desvalorizações superiores a 3%, né, de sexta a sexta-feira, 14 a 21. É um movimento bem importante, né? A gente vem comentando também nas reuniões semanais aqui, ele vinha
negociando dentro de um range de preços, né? E agora ele cedeu mais ainda. Vencimento julho 24 a 4,24 dólares o bushel, né? Próximo agora ao fechamento, das 3:30 da tarde, né? Terça-feira 25, então bastante pressionado. A soja, que já vinha em tendência de baixa, ela ampliou a sequência de quedas semanais. Os vencimentos mais longos, o agosto, setembro, o novembro, que é referência para a entrada da safra norte-americana de soja, contabilizou quarto recuo semanal consecutivo, né? Então, o julho, que é o contrato mais atual, né, vamos assim colocar, negociando agora perto do fechamento a 11,62 dólares o bushel. O novembro bastante pressionado, negociando a 11,11 dólares o bushel. E eu queria só relembrar, né, não é escancarar isso, mas há não muito tempo atrás, eu lembro aqui, a gente também comentando sobre esses cenários, alguns possíveis gatilhos técnicos, né, interessantes, sempre combinando esse cenário de fundamentos e o cenário técnico. Eu lembro que para soja março, a gente comentou sobre um gap também entre o fechamento do ano passado e a abertura desse ano, né? Entre 12,40 e 12,50, mas eu lembro que no dia que foi comentado, referência a março, maio, estava ali nos 12,20, 12,30, o Stefan comentou sobre esse risco de Chicago, né? E aproveitar esses patamares, né, que o mercado vinha negociando, porque nem sempre o mercado vai, e o mercado não foi de fato nos 12,40, 12,51 dólares o bushel. É a marcação que a gente tinha. O mercado chegou bem próximo, mas ele negociou nos 12,30. Né? Se eu olho a referência março 25, no dia 7 de maio ela ultrapassou os 12,30 dólares o bushel, no dia 23 de maio também, né? Para essa referência de março 25. E hoje fechou a 11,29 dólares o bushel. Então, um dólar por bushel abaixo dessa cotação de meados de maio, né? Se a gente faz essa conversão, né, de 2,2046, a gente está falando aí por um dólar redondo a 5, de R$ 11 a saca, né? Só de Chicago. Então, eu acho que é esse o cenário, né? Aproveitar bons momentos, né? Isso a gente estava falando da cotação atual ali, né? Os 12,30 dólares o bushel. Em escalonar essas vendas, né? Não aproveitar os momentos para fracionar fixar essa, esse fator, né? Que não é só Chicago, mas ele compõe, né? Faz a formação do preço do grão. Então, dado o risco de mercado, né? Faz sentido aproveitar determinados momentos, né? Em que o mercado tem essa janela. Então, só colocando isso aqui, mercado bastante pressionado. Para o março 25, ele perdeu os patamares ali, negociando aí patamares que foi negociado em maio de 23, para essa referência, né, março 25. Fundos de investimentos ampliaram a posição vendida no complexo soja. O dado que geralmente sai na sexta, ele saiu no dia de ontem, por conta do feriado da semana passada nos Estados Unidos. Fundos aumentaram, como eu disse, no complexo específico para o grão de soja. A posição atual é um saldo vendido de menos 105.970 contratos, um incremento aí de 30.090 contratos frente ao dado anterior. Para o milho, a gente observou uma recompra dessa posição vendida, mas também é um saldo grande na ponta vendedora de menos 191.462 contratos. E esse é o cenário, né? Mercado em tendência de baixa, Estados Unidos, né? CBOT olhando bastante para essas atualizações de sexta-feira, que o Stefan comentou, tanto de revisão diária, o Acreage, tanto de estoques trimestrais, né? É colocado aí, é previsto um incremento diária, tanto um pequeno incremento, né? Frente ao último report de março, tanto para a soja quanto para o milho, e também o mercado monitora esses estoques de grãos por lá até 1 de junho, né? O anterior foi até 1 de março e agora até 1 de junho. Então, não esqueçam de nos acompanhar aí nas redes sociais e nos nossos relatórios. Só trazendo aqui para Brasil, milho
milho B3, vencimento julho bastante atrelado ao indicador CPEA, né, base Campinas, que no dia de ontem veio a 57,26. Vencimento julho B3 na tela 57,25, então bem colado. Os vencimentos mais longos aqui na B3 acompanhando o movimento de Chicago, como eu disse, né, o movimento em viés mais baixista. Esses vencimentos mais longos acompanharam e recuaram no comparativo semanal também. Vencimento setembro, né? O mercado ainda não fechou aqui na B3, fecha às 4h20, futuro de milho, pregão regular. Hoje perdendo a referência dos R$ 60 a saca, negociando a 59,74. Também com o movimento de preços, a gente já vê topos e fundos mais baixos, tendência de baixa para esse vencimento, né? Que é o mais negociado atualmente, o setembro. E também aproveitar a soja CPEA, base Paranaguá, no dia de ontem veio a 138,26, um pequeno recuo frente aos 139,02 observados na segunda-feira passada. Acho que esse é o movimento atual. Só pincelar um pouco aqui do futuro de boi gordo, né, que a gente está vendo um movimento, uma sustentação maior para os vencimentos mais longos, né, um ágil já na tela. Até comentei com o Léo esses dias, por mais que a gente não teve ainda o encerramento do junho, né? Mas o julho, que é o vencimento posterior, ele já tem um ágio aí interessante frente à média do CPE. Eu peguei aqui um pouco antes, a média do indicador, né, dos últimos 5 dias, ela está 223,42. E o vencimento julho na tela a 234,50. Analisando tecnicamente, ele está em tendência de alta, apesar de hoje estar contabilizando o terceiro recuo, né, diário. Ele tem esse ágio, né, ele tem essa tendência de alta no curto prazo, média móvel de 20 períodos inclinada para cima, e o que chama atenção é os mais distantes, aí o setembro na tela a 240,25 e o outubro a 246. Então, só queria reforçar esses atuais patamares. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é se vocês acham que essa derrocada está trazendo um desânimo e algum reflexo sobre precificação de terras. Isso dá uma segurada em preço de terra no Brasil. Bom, Lígia, quer iniciar? vou responder pelo que eu tenho visto daqui, tá? A minha mãe até trabalha com essa parte de comercialização de terras, então eu vejo bem no físico, assim, né? E tinha se parado muito negócio no ano passado, estava difícil, o pessoal tinha travado, porque a gente veio de um boom de terras, né? E, de repente, a gente começou a observar milho e soja cair bastante, e naqueles patamares de terra ainda praticados anteriormente, né? No preço de uma terra muito mais valorizada, com os insumos caindo bastante, boi também, toda essa desvalorização. Agora eu já tenho visto que os preços de terra recuaram, eu acredito que pelo recuo que a gente está vendo de insumos no geral, né? E agora os negócios voltaram a acontecer. Então, os preços realmente recuaram, deram uma recuada, se ajustaram um pouco mais à realidade, ainda, obviamente, em preços bastante elevados, tanto que comento bastante com os nossos clientes também de fazer valer aquela terra, né? Porque você tem um patrimônio muito grande ali na sua mão, que às vezes dá uma rentabilidade, se você ir para o manejo mais extensivo, bem aquém do que você tem de valor de patrimônio, né? Mas eu estou vendo os negócios saírem com uma liquidez bem maior do que a gente tinha, por exemplo, no final do ano passado, mas ao mesmo tempo com preços mais baixos. A minha percepção daqui. Não sei, o Stefan também acho que pode contribuir um pouquinho. É, tenho visto assim, um movimento bem tímido em relação àquele apetite que a gente teve entre 2019 e 2022 em relação a terras, que foi acompanhado aí do ciclo de boom de commodities. Houve sim uma desaceleração, tanto de negócios quanto de preços. Da mesma forma, né, a gente tem um termômetro também de preços de arrendamento, né, não é nada que a gente coloque isso, né, como um contexto de informação levantado, estruturado, mas é algo que a gente percebe monitorando justamente pelos nossos clientes. Você vê que depois desses últimos 2 anos aí de tombo, tanto na agricultura quanto na pecuária, houve um reequilíbrio, né? O mercado voltou a se ajustar
e ele voltou a ter uma, vamos colocar assim, uma liquidez relativamente normal, né? Não é nada de movimentos aí esporádicos. A gente vê talvez algumas ilhas, né? Por exemplo, algumas regiões de Mato Grosso do Sul, onde você está tendo uma expansão da indústria de eucalipto. Ela entra um pouco mais forte em áreas de pecuária, entra com um apetite maior, né? A própria cana-de-açúcar, em algumas regiões de que ela compete com soja, também você voltou a ter um embate maior entre as duas culturas por questão de arrendamento, enfim. Mas, assim, o mercado voltou a enxergar um novo patamar de equilíbrio em relação a preços, em relação à comercialização, mas é fato. A gente viu aquela onda de preços altos já se dissipar e hoje o mercado ele trabalha, opera, né, tanto para arrendamento quanto para aquisição a patamares mais baixos do que há 2 anos atrás. A outra pergunta que eu ia fazer, acho que era bem especificamente para o Rodrigo mesmo. Ficou bem respondido. Agora, eu queria perguntar, Rodrigo, o que você está vendo? Se você pegar o gráfico contínuo BGI, o que você está observando, cara? Você está observando uma área de acumulação? O que você está Sim. observando de interessante, assim, de destaque em termos de análise técnica? Olha, Lígia, pelo que a gente já tinha, acho que não muito tempo atrás, ele está bem notório, assim, né? Se a gente pega essa série longa, né, que cola um vencimento no outro, acabei de abrir aqui, a gente tem bem desenhado, né, o mercado enlatado, né, dentro de uma congestão de preços, desde meados de setembro de 23, né, analisando um gráfico diário. Então, para baixo, né, ele chegou, na verdade, a perder ali no início de junho um patamar de 240, né, mas ele logo voltou para dentro. Então, aqui nessa série contínua, né, o mercado está negociando a 246,05, né? Então, aí para o contrato que entra nessa série histórica, depende, né, da proximidade do vencimento, liquidez, enfim. Mas ele está negociando a 246. Para cima, um patamar que ele não foi superado é ali os 260, né, 259. É um mercado bem lateralizado, né? Ele fica nesse, eu lembro que você usou uma expressão, né, picolé de chuchu, ele não explode, né, para cima e ele não cede. Então ele fica nesse range de preço, se eu não me engano até Rogério Goulart postou um gráfico de preço similar há algum tempo atrás em alguma rede social, também observei. Então é esse cenário que a gente tem, né? Se a gente coloca indicadores técnicos, às vezes as médias móveis flats, né, dado esse cenário. Só enfatizei ali, né, se a gente isola, né, os vencimentos mais longos, esse sim, né, olhando, por exemplo, o outubro 24, né, o BGIV 24, ele sim já tem uma tendência de alta no curto prazo mais clara, né, então analisa o gráfico diário, topos e fundos ascendentes, mas se a gente volta para essa série contínua, o mercado, de fato, aí sem uma tendência definida, né, indefinido no curto prazo. É, meio largadão. Tá bom, então vamos para a semana. Obrigada, viu, turma? Valeu, pessoal. Boa Valeu, semana. Obrigado, Obrigada, valeu, viu? pessoal. Boa Boa brigadão. semana. semana. Fiquem com Deus.